Agora sim está gravando. Ai, meu Deus. Eu fiz. Quem quiser, pode começar. Então, vou começar. 12 de julho. Fui no frigorífico, ganhei uns ossos. Estou indisposta. Comprei 2 pães doce para o João e a Vera. Catei uns tomates. Encontrei um preto educado e elegante no falar. Disse-me que reside em Jaçanã. Eu ia perguntar-lhe o nome, mas fiquei com vergonha. Ele deu 2 cruzeiros ao João e eu comprei querosene. Cheguei em casa, fui no senhor Manuel vender os ferros. O depósito já estava fechado. Cheguei em casa e deitei. Estava com frio e mal-estar. O povo da favela já sabe que eu estou doente, mas não aparece ninguém para prestar-me um favor. Não deixo o João sair. Ele passa o dia lendo. Ele conversa comigo e eu vou revelando as coisas inconvenientes que existem no mundo. Já que o meu filho já sabe como é o mundo, a linguagem infantil entre nós acabou-se. O José Carlos foi na feira. Eu servi os ossos para fazer uma sopa. A Vera não quis. O Frei Luiz está pondo a tela para passar o cineminha. Não vou comparecer porque estou doente. O João pediu-me para irmos. Disse-lhe que enquanto nós residirmos aqui na favela, ele não há de brincar com mais ninguém. Antes eu falava e ele revoltava. Agora eu falo e ele ouve. Eu pretendia conversar com meu filho as coisas sérias da vida só quando ele atingisse a maioridade. Mas quem reside na favela não tem quadra de vida. Não tem infância, juventude e maturidade. O meu filho, com 11 anos, já quer mulher. Expliquei-lhe que ele precisa tirar o diploma de grupo e estudar depois, que o curso primário é muito pouco. Abri? 13 de julho. Estão chegando as enfermeiras do Frei Luiz, que vêm curar as chagas dos favelados. Elas estão ensinando as crianças a rezar. Eu queria saber como é que o Frei Luiz descobriu que os favelados têm chagas. Esquentei o jantar para as crianças. Ouço a Meire convidando a Nair para ir no baile da Rua A. A Vera está tossindo. Levanto-me para dar-lhe o comprimido. Estou com febre. Não posso levantar. Estou esperando o José Carlos chegar. Quando ele chegou, deu-me a caixa onde eu guardo os remédios e tomei uma salofeno. E a dor foi desaparecendo e eu adormeci. Despertei às 2 da madrugada, com Arnaldo e a Leila brigando. 14 de julho. Passei o dia deitada por estar com febre e dor nas pernas. Não tinha dinheiro, mas eu havia deixado uns ferros lá no senhor Manuel e mandei o José Carlos ir pesar e receber. Ganhou 22 cruzeiros. Comprei 5 de pão e 5 de açúcar e comprimidos. Levantei só para preparar as refeições. Passei o dia deitada. O José Carlos ouviu a Florenciana dizer que eu pareço louca, que escrevo e não ganho nada. 15 de julho. Hoje é o aniversário de minha filha Vera Eunice. Eu não posso fazer uma festinha porque isto é o mesmo que querer agarrar o sol com as mãos. Hoje não vai ter almoço, só jantar. Estou mais disposta. Ontem supliquei ao padre Donizete para eu sarar. Graças a Deus que atualmente os santos estão protegendo, porque não sobra dinheiro para eu ir no médico. Fui catar papel, levei os filhos, eu agora quero ter o João debaixo dos meus olhos. Fui na dona Julita, ela está em Santo André. Cheguei em casa, fiz o almoço, fui no senhor Manuel vender os ferros, ganhei 25 cruzeiros, comprei pão,
Quando cheguei na favela, tinha um português vendendo miúdo de vaca. Comprei meio quilo de bucho, mas eu não gosto de negociar com português. Eles não têm educação, são obscenos, pornográficos e estúpidos. Quando procuram uma preta, é pensando explorá-la. Eles pensam que são mais inteligentes do que os outros. O português disse para Fernanda que lhe dava um pedaço de fígado se ela lhe aceitasse. Ela não quis. Tem preta que não gosta de branco. Ela saiu sem comprar. Ele deixou de vender por ser atrevido. 16 de julho. Não havia papel nas ruas. Passei no frigorífico. Havia jogado muitas linguiças no lixo. Separei as que não estavam estragadas. Eu não quero enfraquecer e não posso comprar. E tenho um apetite de leão, então recorro ao lixo. 17 de julho. A Leila e o Arnaldo brigaram toda a noite. Não nos deixou dormir. Deixei o leito às 5h30 e carreguei água. Na torneira sempre sai encrenca. Você passou na minha frente. Não passei. E daí prossegue. Um dia, o esposo da dona Silvia estava na torneira e discutiram. Ele e um nortista, o senhor Manuel, pai do Zé Maria. Enquanto eles trocavam insultos, eu presenciava. O nortista tirou a peixeira. O Antônio de Andrade tem 65 anos, mas quando viu a peixeira reluzir, saltou igual ao Ademar Ferreira no salto triple. Saí e fui catar papel. Ganhei 60 cruzeiros. Parei para conversar com a dona Anita. Ela está preocupada com as notícias de guerra, que a guerra é ingrata para os jovens, que é pungente a condição dos pracinhas, que heróis são jogadores de futebol. Os pracinhas são venerados pelas mulheres. É que os pracinhas são nossos filhos. Eu ouvi dizer que o general Teixeira Lott não vai enviar tropas para o Oriente Médio. Se for assim, creio que devemos considerar e venerar o nosso general e já demonstrou o seu desvelo pelo povo e o país. Saí, fui catar papel. 18 de julho. Saí, fui catar papel. Ouvi as mulheres lamentando com lágrimas nos olhos, que não mais aguentam o custo de vida. Levei o João para evitar encrenca. Passei na banca de jornal na Avenida Tiradentes e parei para conversar com os senhores e com o jornaleiro. Cheguei na favela era 12h30. Durvalino passou com um pedaço de carne na mão. Parou para brincar com a Neide e começou a falar do bobo, que ele não presta e vai ser um péssimo esposo. Deu um pedaço de carne para a dona Aparecida. 19 de julho. Fui na bolacha. O dono disse que não dava mais bolacha. Voltei catando tudo que encontrava. Está chovendo e eu não quis catar papel. Quando cheguei na favela, a Vera contou-me que a baiana havia lhe xingado. Uma mulher de 32 anos brigar com uma criança de 5 anos. Uma vizinha que viu a baiana xingando a Vera confirmou. Assim que a nojenta viu-me, começou a insultar-me. Mostrou uma peixeira para o José Carlos e disse que pretende lhe picar. Fui no Sr. Manuel vender uns ferros. Ganhei 55 cruzeiros. Levei pouco material e achei que era muito dinheiro. Perguntei ao Sr. Manuel se não errou no troco. Fui na feira. Comprei 1 quilo de feijão e um rim. O resto eu catei. Quando um português jogou uns pés de alface no chão e eu peguei, o português gritou: "Chegou a freguesia do Bastião." Hoje eu não lavo as roupas porque não tenho dinheiro para comprar sabão. Vou ler e escrever. A Leila pegou o machado e repicou o fundo da bacia. A bacia da Ivone Horácio, que deu-me as 5 canivetadas em 1952. O processo foi cancelado porque ela não compareceu no fórum. A Ivone pediu a bacia. A Leila não queria devolver. Picou o fundo. Eu fiquei horrorizado e com dó. 2 nortistas brigaram. Só procuram insultos. O Vitor Frankenstein, o valentão, apanhou do Valdemar Spadella.
Todos gostaram porque o Vitor quer ser lampião da favela. Foram 2 cacetadas. Agora as mulheres estão dizendo que vão cotizar e comprar uma camisa de lã para dar de presente ao Valdemar para comemorar o seu grande feito. É. 20 de julho. Eu estava escrevendo quando ouvi a voz do senhor Benedito. Mandei ele entrar. Ele conduziu um senhor do Centro Espírita Divino Mestre, localizado na Rua Oriente, que veio dar cartão para a gente buscar agasalho para as crianças dia 23. Fiquei tão contente que saí da cama com rapidez e expliquei ao senhor o que é que eu escrevo. Ia começar a escrever quando o Adalberto chegou. Veio fazer uma cerca para mim, para evitar a entrada dos nortistas que, por qualquer motivo, vêm aborrecer. Quem trabalhou na cerca foi o Adalberto, o Luiz, hóspede recente da favela, e o José da Dona Rosa. Compraram pinga e eu fiz caipirinha. E fiz almoço para eles. Era 1h quando eu ia recomeçar a escrever. O senhor Alexandre começou a bater na sua esposa. A Dona Rosa interviu, ele dava pontapé nos filhos. Quando ele ia enforcar a Dona Nena, a Dona Rosa pediu socorro. Então, o soldado Edilson Edson Fernandes foi pedir ao senhor Alexandre para não bater na sua esposa. Ele não obedeceu e ameaçou o soldado com uma peixeira. O Edson Fernandes deu-lhe uns tapas. O Alexandre voou que nem balão expelido pelo vento. O soldado Edson mandou-me telefonar para a Rádio Patrulha. Eu fui voando, telefonei e voltei correndo. Quando cheguei na favela, a briga estava quente. Alexandre xingava as crianças que iam olhar e avançou para o meu filho João. E desacatava o soldado Edson, querendo bater-lhe no rosto, dizendo: leva minha mulher para você. Mulher, depois que casa, é para suportar o marido. Eu não admito soldado dentro da minha casa. Você está interessado na minha mulher? Assim que os favelados me viram, gritaram: cadê polícia? Já telefonei. Em 5 minutos, a Rádio Patrulha apareceu. Eu e a Vera entramos no carro. A Vera começou a sorrir, achando delicioso andar de carro. Quando o povo da alvenaria me viram na Rádio Patrulha, gritaram: crime na favela! E corriam na direção da favela. Vi entre as pessoas o meu compadre José Nogueira. O José Carlos regressou do cinema e eu contei-lhe o show do seu Alexandre. Ele disse-me que o Alexandre estava no ponto do bonde. Não acreditei. Será possível que a polícia ia soltar um homem tão turbulento que não respeita as crianças? Como eu já estava prevenida, não me assustei quando ouvi a voz do Alexandre discutindo com a mãe do soldado Edson. Eu intervi porque ela está gestante. Eu saí para procurar o bobo para ele retirar o Alexandre de dentro da casa. Mas o Benedito já havia empurrado o Alexandre para fora. Ele entrou no seu barraco e fechou a porta. Estava tão bêbado que não podia parar de pé. Deitamos. Eu estava agitada e nervosa, porque queria passar o dia escrevendo. Custei dormir. Eu fiquei cansada de tanto correr para ir chamar a Rádio Patrulha.
Despertei às 4 horas da manhã com a voz do Alexandre, que estava maltratando a sua esposa, xingando o soldado Edson. Dizia: aquele negro sujo me bateu, mas ele me paga, eu me vingo. Vendo que o Alexandre não parava de falar, eu fui na delegacia. O soldado que estava de plantão disse: favela de morte. Disse-me que o Alexandre continuasse a perturbar para eu voltar às 6 horas. Voltei para a favela, ele estava na rua insultando. Resolvi fazer café. Abri a janela e joguei um pouco d'água no Alexandre. Você chamou a rádio patrulha para mim? Negra fedida, mas você me paga. 21 de julho. Fui catar papel. Estava horrorizada com a cena que o Alexandre representou de madrugada. Catei muitos ferros e pouco papel. Quando eu estava perto da banca de jornal, tropecei e caí. Devido a eu estar muito suja, um homem gritou: é fome! E me deram esmola. Mas eu caí porque estava com sono. Pensei no Alexandre porque ele não precisa pensar no trabalho, porque obriga a esposa a pedir esmola. Ele tem uma filha, a Dica. A menina tem 9 anos. Ela pede esmola de manhã e vai para a escola à tarde. A menina conhece as letras e os números, mas não sabe formar palavras. Quando escreve, ela põe qualquer letra que lhe vem na mente. Mistura números com letras. Escreve assim: ACR 85, CZBO, 4UP, M7, MNO, 10, E20. E já faz 2 anos que ela está na escola. Enquanto eu estava na rua, o Alexandre maltratou a mãe do soldado Edson. Quando eu cheguei, ele começou a insultar-me. Negra suja, ordinária, vagabunda, lixeira. Eu não tenho paciência. Lhe xinguei. Joguei-lhe um vidro no rosto. Ele fechou a janela. Abriu outra vez. Eu lhe joguei uma escova de lavar casa. Ele fechou a janela. Depois abriu e começou a descompor o soldado Edson. O soldado Edson foi falar com ele. Quando ele viu o soldado, assustou-se e disse: aquele tapa que você me deu, você vai me pagar. O soldado Edson disse-lhe: então vamos resolver isso logo. Ajuntou a criançada para presenciar a cena que eu reprovo. Espetáculo impróprio. Enquanto o soldado discutia com Alexandre, eu fui catar pedras. O soldado Edson deu-lhe um tapa no rosto e a criançada deu uma vaia. O Alexandre ficou com medo do soldado. Entrou para dentro e fechou a porta. Apagou a luz e não perturbou durante a noite. – 22 de julho. Eu fui trabalhar e avisei os vizinhos. Se o Alexandre aborrecer, avise. Saí pensando na minha vida infausta. Já faz 2 semanas que eu não lavo roupa por falta de sabão. As camas estão sujas que até dá nojo. Não fiquei revoltada com a observação do homem desconhecido referindo-se à minha sujeira. Creio que devo andar com um cartaz nas costas. Se estou suja é porque não tenho sabão. Cheguei no frigorífico. Os meninos entraram e cada um ganhou uma salsicha. Quando eu estava catando papel, surgiu o espanhol que faz a limpeza e começou a gritar comigo. Hoje eu estou nervosa e não admito que um estrangeiro grite comigo. Tem uma espanhola que vai no frigorífico catar carne no lixo e quando vê o espanhol diz: este não é de minha terra, isto é português. E tem uma portuguesa que diz: esta besta não é de Portugal. E eu, para arrematar, digo: graças a Deus, ele não é brasileiro. Graças a Deus. De 27 de julho. Deixei o leito às 7 horas. Estava indisposta. Graças a Deus, o Alexandre sossegou. Esquentei comida para os meninos, comecei a preparar
para irmos no Centro Divino Mestre, para ganhar roupas para as crianças. Quando o povo via as mulheres da favela, nas ruas perguntava se nós íamos nos gabinetes prestar declarações. Houve um conflito, respondi. E as mulheres sorriam. No Centro Divino Mestre, o senhor Pinheiro nos recebeu sorrindo. Não havia preconceitos, nem distinção de classe. Eu ganhei 2 blusas de malha, uma para a Vera e outra para José Carlos. Quando nós íamos para o Centro Espírita Divino Mestre, o João ganhou um pullover. As palavras do senhor Pinheiro reanimou-me. 24 de julho. Como é horrível levantar de manhã e não ter nada para comer. Pensei até em suicidar. Eu suicidando-me é por deficiência de alimentação no estômago. E por infelicidade, eu amanheci com fome. Os meninos ganharam uns pães duro, mas estava recheado com pernas de barata. Joguei fora e tomamos café. Pus o único feijão para cozinhar. Peguei a sacola e saí. Levei os meninos. Fui na dona Guilhermina, na rua Carlos de Campos, e pedi para ela um pouco de arroz. Ela deu-me arroz e macarrão, e eu fiquei conversando com seu esposo. Ele deu-me umas garrafas para eu vender, e eu catei uns ferros. Depois de conseguir algumas coisas para os meninos comer, reanimei-me, acalmei o espírito. Fui no senhor Manuel vender as garrafas. Ganhei 22 cruzeiros. Comprei 10 de pão e um cafezinho. Cheguei na favela, fiz o almoço e fui lavar roupas. 3 semanas sem lavar roupas, por falta de sabão. As vizinhas ficaram horrorizadas vendo a quantidade de roupa que eu lavei. A dona Geralda, esposa do senhor João, da Portuguesa, veio procurar a Fernanda, dizendo que havia roubado a sua bacia de roupas, e foi vasculhar a casa da mãe de Fernanda. A Fernanda lhe acompanhou até a sua casa e encontraram a bacia na cozinha. Ela pediu desculpas a Fernanda e deu-lhe uma garrafa de pinga. Quando recebeu a garrafa de pinga, ela ficou tão contente, sorria contemplando a garrafa, veio elogiando a dona Geralda. Que mulher boa! O rancor da Fernanda desapareceu porque a pinga entrou como intermediária. 25 de julho. Achei o dia bonito e alegre de catar papel. 26 de julho. Eu estava tonta de fome devido a ter levantado muito cedo. Fiz mais café. Depois fui lavar as roupas na lagoa, passando do Departamento Estadual de Saúde, que publicou no jornal que aqui na favela do Canindé há 160 casos positivos de doença caramujo, mas não deu remédio para os favelados. A mulher que passou o filme com as demonstrações da doença do caramujo nos disse que a doença é muito difícil de curar. Eu não fiz o exame porque eu não posso comprar os remédios. Mandei o João ir no senhor Manuel vender os ferros. E eu fui catar papel. No lixo do frigorífico tinha muitas linguiças. Catei as melhores para fazer uma sopa. Vim pelas ruas catando ferros. Quando cheguei no ponto do bonde, encontrei o José Carlos, que ia na feira catar verduras. O Adalberto não veio procurar roupas. Não lhe atendi porque ele está ficando muito confiado. Ontem falou pornografia perto da Vera e está aborrecendo. O senhor Manuel chegou. Deu-me 80 cruzeiros e eu não quis pegar. Procurei as crianças para tomar banho. Ficaram alegres quando viu o senhor Manuel. Eu disse para o senhor Manuel que ia passar a noite escrevendo.
Ele despediu-se e disse: até outro dia. Nossos olhares se encontraram e eu lhe disse: vê se não volta mais aqui. Eu já estou velha, não quero homens. Quero só os meus filhos. Ele saiu. Ele é muito bom e educado. E bonito. Qualquer mulher há de gostar de ter um homem bonito como ele. Agradável no falar. O Frei Luís apareceu e deu aula de catecismo para as crianças. Fizeram uma procissão. Eu não apareci. 27 de julho. Esquentei a comida para os meninos e comecei a escrever. Procurei um lugar para eu escrever sossegada, mas aqui na favela não tem estes lugares. No sol, eu sentia calor. Na sombra, eu sentia frio. Eu estava girando com os cadernos na mão quando ouvi vozes alteradas. Fui ver o que era. Percebi que era briga. Vi o seu povinho correndo. Briga é um espetáculo que eles não perdem. Eu já estou tão habituada a ver brigas que já não impressiono. É que haviam jogado fogo dentro do automóvel do senhor Mário Pelassi. Queimou a chuteira, as meias e os tapetes do carro. Os meninos viu a fumaça no carro e foi avisá-lo. Ele estava jogando futebol. 28 de julho. Deixei o João e levei só a Vera. Deixei o João e levei só a Vera e o José Carlos. Eu estava tão triste, com vontade de suicidar. Hoje em dia, quem nasce e suporta a vida até a morte deve ser considerado herói. O verso preferido era este. Ouço o povo dizer: o Adhemar tem muito dinheiro, não tem direito de enriquecer. Quem é nacional, quem é brasileiro? Bem, vamos deixar o doutor Adhemar em paz, porque ele está com a vida mansa. Não passa fome, não come nas latas de lixo igual aos pobres. Quando eu ia na residência do doutor Adhemar, encontrei um senhor que deu-me este cartão, Edson Marreira Branco. Estava tão bem vestido que atraiu os olhares. Disse-me que pretendia incluir-se na política. Perguntei-lhe, quais são suas pretensões na política? Quero ficar rico igual ao Adhemar. Fiquei horrorizada. Ninguém mais apresenta o patriótico. Quando passei no frigorífico, encontrei com a dona Maria do José Bento, que disse-me: se a gente não catar um pouco, vamos acabar ficando loucos. Só Deus pode ter dó de nós, os pobres. Ensinei-lhe a catar os alhos. E eu catei um pouco de carvão. Despedi da dona Maria e segui. Encontrei com a dona Neném, a diretora da escola municipal, professora do meu filho João José. Disse-lhe que ando muito nervosa e que tem hora que eu penso em suicidar. Ela disse-me para eu acalmar. Eu disse-lhe que tem um dia que eu não tenho nada para os meus filhos comer. 30 de julho. Ganhei 15 cruzeiros e passei no sapateiro para ver se os sapatos da Vera estavam prontos, porque ela reclama quando está descalça. Estava pronto e ela calçou o sapato e começou a sorrir. Fiquei olhando a minha filha sorrir, porque eu já não sei sorrir. Encontrei a Rosalina, que estava discutindo com o Hélio. Ele não quer que fale que ele e a Olga pedem esmola. A Rosalina dizia que ela é sozinha e sustenta 3 filhos. É que ela não sabe que o seu filho Celso anda dizendo que quer fugir de casa porque tem nojo dela. Acha a mãe muito bárbara e avarenta. Ele disse que queria ser meu filho. Então eu lhe digo, se você fosse meu filho, você era preto. E sendo filho da Rosalina, você é branco. Ele respondeu-me, mas se eu fosse teu filho, eu não passava fome. A mamãe ganha pão duro e nos obriga a comer os pães duros até acabar. Segui pensando na desventura das crianças que desde pequena lamentam sua condição no mundo.
Dizem que a princesa Margarete da Inglaterra tem desgosto de ser princesa. São os dilemas da vida. – 31 de julho. Acendi o fogo e fui buscar água. Mandei o José Carlos buscar 6 de açúcar. O Luiz, que fez a cerca para mim, entrou e sentou-se. Eu disse-lhe que eu ia sair e, quando saio, gosto de deixar os meus filhos sozinhos. Eu saí correndo e fui catar papel. Havia pouco papéis nas ruas. Eu já estou aborrecendo de catar papel, porque quando eu chego no depósito, tem a Cecília, que trabalha lá e é muito bruta. Insulta-me e eu finjo não ouvir. Diz que sou fedida. Dia 27, a Cecília não deixou o José Carlos ir no mitório. A Cecília é tão bruta que a sua presença afasta o dono do depósito. Hoje eu não estou nervosa, estou triste, porque eu penso as coisas de um jeito e corre de outro. O Antônio Nascimento, que residia aqui na favela, mudou-se. Ele e a sua companheira. Eles estavam mal colocados aqui na favela. Ninguém apreciava eles aqui na favela, porque ele abandonou os 4 filhos e ela os 3 filhos, 7 crianças sofrendo por causa dos pais. O que ela lucrou deixando o seu esposo e os filhos? Largou um homem calçado e pegou outro descalço. 1º de agosto. A assistência estava chegando. Vinha examinar o português que vende doces. Dia 28 de julho eu fui visitá-lo. Ele queria uma assistência. Aludiam que ele não paga o IAPTC e não vinham. Quando cheguei na favela, fui visitá-lo. Ele estava gemendo e tinha 2 senhoras portuguesas que lhe visitavam. Perguntei-lhe se estava melhor. Disse-me que não. A portuguesa perguntou-me: o que é que a senhora faz? Eu cato papel, ferro e nas horas vagas escrevo. Ela disse-me com a voz mais sensata que já ouvi até hoje: a senhora vai cuidar de sua vida. 2 de agosto. Vesti os meninos que foram para a escola. Eu saí e fui girar para arrancar dinheiro. Passei no frigorífico, peguei uns ossos. As mulheres vasculham o lixo procurando carne para comer. E elas dizem que é para os cachorros. Até eu digo que é para os cachorros. 3 de agosto. Hoje os meninos vão comer só pão duro e feijão com farinha. Eu estou com tanto sono que não posso parar de pé. Estou com frio. E graças a Deus não estamos com fome. Hoje Deus está ajudando-me. Estou indecisa sem saber o que fazer. Estou andando de um lado para o outro porque não suporto permanecer no barracão limpo como está. Casa que não tem lume no fogo fica tão triste. As panelas fervendo no fogo bebem servem de adorno, enfeitam lá. Fui na dona Nenê. Ela estava na cozinha. Que espetáculo! Maravilhoso! Ela estava fazendo frango, carne e macarronada. Ia ralar meio queijo para pôr na macarronada. Ela deu-me uma polenta com frango. E já faz uns 10 anos que eu não sei o que é isto. Na casa de dona Nenê, o cheiro de comida era tão agradável que as lágrimas emanavam-se dos meus olhos, que eu fiquei com dó dos meus filhos, e eles haviam de gostar daqueles quitutes. Quando cheguei na favela, a Leila e o Arnaldo estavam dando os seus espetáculos, e a criançada estavam apreciando. Eu estava escrevendo quando a Vera veio avisar-me que estavam dando cartões, que havia muitas pessoas na rua. Fui correndo para ver. Várias pessoas acompanhavam um senhor alto e loiro, que conduzia um menino de 10 anos pela mão. E ele usava
calça cinza claro e paletó azul anil. Passou por mim e deu-me um abraço. Fiquei perplexa com aquele abraço sem apresentação. É a primeira vez que vejo o homem. A cunhada do Coca-Cola disse-me: este é nosso deputado, Dr. Contrini. Quando ela disse deputado federal, pensei, é época de eleições, por isso é que ele está tão amado. O senhor Contrini veio nos dizer que é candidato nas eleições. Nós, na favela, não somos favorecidos pelo senhor. Não te conhecemos. Como é que se diz assim? 6 de agosto. 6 de agosto. Fiz café para o João e o José Carlos, que hoje completa 10 anos. E eu apenas posso dar-lhes os parabéns, porque hoje nem sei se vamos comer. 7 de agosto. Deixei o leito às 4 horas. Eu não dormi porque deitei com fome. E quem deita com fome não dorme. Vi o fiscal circulando e falando. Fui ver do que se tratava. Estava procurando o Tibúrcio. Ele faz barracão para vender. Ele pede esmola na rua direita. Ele não precisa e não reside na favela. Ele já construiu 7 barracões e vendeu. O Tibúrcio tem o físico defeituoso e a alma também. Quando o João chegou da escola, dei-lhe almoço. Depois fomos na cidade. Fomos a pé porque não tinha dinheiro para pagar a condução. Levei uma sacola e ia catando os ferros que encontrava nas ruas. Passamos pela rua da Cantareira. A Vera olhava os queijos e engolia as salivas. A dona Alice contou-me que o Policarpo nortista, que reside aqui na favela, pôs uma preta para residir na sua casa, disse para a mulher que ela era sua prima. E a mulher, muito boa, e aceitou a prima em casa com prazer. E a prima ficou em casa vários dias. A mulher do Policarpo saía e ele ficava com a prima. E um dia, a dona Maria, ao chegar em casa, encontrou o Policarpo e a prima na copola. Ela não gostou e brigaram. E o Policarpo saiu de casa com a prima e foi para Descalvado. Levou os móveis e deixou só a cama. 8 de agosto. Saí de casa às 8 horas. Parei na banca de jornais para ler as notícias principais. A polícia ainda não prendeu o Promessinha, o bandido insensato, porque a sua idade não lhe permite conhecer as regras do bom viver. Promessinha é da favela Vila Prudente. Ele comprova o que eu digo, que as favelas não formam caráter. A favela é o quarto de despejo. E as autoridades ignoram quem tem o quarto de despejo. Fui lavar as roupas. Na lagoa estava a Nália, a Fernanda e a Iracema, que discutiam a religião com uma senhora que dizia que a verdadeira religião é a dos crentes. A Fernanda diz que a Bíblia não manda ninguém casar-se, que manda crescer e multiplicar. Eu disse para a Fernanda que o Policarpo é crente e tinha várias mulheres. Então a Fernanda disse que o Policarpo não é crente, é quente. Achei graça no trocadilho e sorri. Dei uma gargalhada. E coisa que eu não discuto é religião. Terminei as roupas e deixei a discussão no auge. Hoje a assistência esteve aqui 2 vezes, porque a Aparecida teve um aborto. A Quita veio no meu barracão reclamar que o José Carlos havia jogado bosta no rosto da Marli. Nossa. E que eu devo dar mais educação ao meu filho. 9 de agosto. Deixei o leito furiosa, com vontade de quebrar e destruir tudo, porque eu tinha só feijão e sal, e amanhã é domingo. Fui na sapataria retirar os papéis. Um sapateiro perguntou-me se o meu livro é comunista. Respondi que é realista. Ele disse-me que não é aconselhável escrever a realidade. Aqui na favela está um rebuliço. É o que o deputado Francisco Franco
Deu material para terminar a sede do Rubro Negro. Deu as telhas e as camisas, e o povo da favela fala diariamente nesse deputado. Vão fazer uma festa para homenageá-lo. 10 de agosto, dia do papai. Um dia sem graça. 11 de agosto. Eu estava pagando o sapateiro e conversando com um preto que estava lendo um jornal. Ele estava revoltado com um guarda civil que espancou um preto e amarrou numa árvore. O guarda civil é branco e há certos pretos que transformam o preto em bode expiatório. Quem sabe se guarda civil ignora que já foi extinta a escravidão e ainda estamos no regime da chibata? Assustei quando ouvi meus filhos gritar. Conheci a voz da Vera. Vim ver o que havia. Era o Joãozinho, filho da Deolinda, que estava com um chicote na mão e atirando pedra nas crianças. Corri e arrebatei-lhe o chicote das mãos. Senti o cheiro de álcool. Pensei, ele está bêbado porque ele nunca fez isto. Um menino de 9 anos. O padrasto bebe, a mãe bebe e a avó bebe. E ele é quem vai comprar pinga. E vem bebendo pelo caminho. Quando chega, a mãe pergunta admirada. Só isso? Como os negociantes são ladrões. 12 de agosto. Deixei o leito às 6h30 e fui buscar água. Estava na fila enorme. E o pior de tudo é a maledicência, que é o assunto principal. Tinha uma preta que parece que foi vacinada com agulha de vitrola. Falava do genro que brigava com sua filha e a dona Clara ouvia porque era a única que lhe dava atenção. Atualmente é difícil para pegar água, porque o povo da favela duplica-se e a torneira é só uma. 13 de agosto. Vieram queixar-se que a Zefa brigou com uma notícia e discutiram. Os calões entraram em ação. Eu só tenho dó das crianças que ouvem os impropérios. A Zefa é mulata, é bonita. É uma pena não saber ler. Só que ela bebe muito. Ela já teve 2 filhas e bebia muito. Esquecia de alimentar as crianças e elas morreram. Eu mandei o João levar um bilhete no circo Irmãos Melo, pedindo se aceitava-me para cantar. Depois fui lavar as roupas. Eu estava preparando para ir no circo quando ouvi rumores que o Anselmo havia atirado no João Coque. Eu estava escrevendo, esperando o arroz secar. Guardei o caderno e fiquei girando, procurando o João. Encontrei ele sentado no campo da Portuguesa, segurando as pernas com uma mão e a bola na outra. Perguntei-lhe se já tinha ido chamar a polícia. Ele disse-me que sim. Queixou-se que a perna estava sem ação. Ele tentou calçar os sapatos e encontrou dificuldades. Dei-lhe os meus chinelos. Os curiosos aglomeraram. Não havia comentários. O povo xingava só o Anselmo. Vou contar quem é o Anselmo. Depois relato quem é o João. O Anselmo apareceu aqui em 1950 com uma mulher que estava grávida. Quando a mulher deu à luz um menino, ele começou a maltratá-la. Ela estava de dieta e ele lhe espancava e lhe expulsava de casa. Ela chorava tanto que o leite secou. Agora implicou com João, porque ele está namorando a Iracema. E o barracão da Iracema é perto do barraco do Anselmo. E o João conversa com a noiva perto da casa do Anselmo, que não quer. Deu ordem ao João para ir namorar perto do rio. O João estava na sua casa tomando café quando o Anselmo lhe chamou para conversar. O João disse-lhe que havia chegado do trabalho e não podia atendê-lo. Ia entrando quando o Anselmo lhe atirou. Ele não viu o Anselmo puxar a arma. O Anselmo visava o peito, mas a bala atingiu a perna. O Anselmo fugiu. O povo diz que vai reunir para espancar o Anselmo. O João foi fazer curativo na central e retornou-se. Perguntei-lhe se havia tomado anestesia. Disse-me que tomou só injeção contra o teto. E assim é mais um processo para a delegacia.
14 de agosto. O Ditinho, filho da Nena, é um veterano da favela, mas é um pelado. Não aprendeu a ler, não aprendeu um ofício, só aprendeu a beber pinga. A Nena tinha um barracão na Rua do Porto, bem construído, mas o Tibúrcio tapeou a pobre Nena, trocou os barracões, deu-lhe um mal construído e ficou com o dela. Depois ele vendeu por 15.000 cruzeiros. Fui até o depósito, ganhei 15 cruzeiros, passei no sapateiro para mandar ele consertar os sapatos da Vera, fiquei percorrendo as ruas, estava nervosa porque estava com pouco dinheiro e amanhã é feriado. Uma senhora que regressava da feira disse-me para eu ir buscar papéis na rua Porto Seguro, no prédio da esquina, quarto andar, 44. Subi no elevador, eu e a Vera, mas eu estava com tanto medo que os minutos que permaneci dentro do elevador pareceram-me séculos. Quando cheguei no quarto andar, respirei aliviada. Tinha a impressão que estava saindo de um túmulo. Toquei a campainha, surgiu a dona da casa e a criada. Ela deu-me um saco de papéis. Os 2 filhos dela conduziu-me no elevador. O elevador, em vez de descer, subiu mais 2 andares. Mas eu estava acompanhada, não tive receio. Fiquei pensando, a gente fala que não tem medo de nada, às vezes tem medo de algo inofensivo. No 6º andar, o senhor que penetrou no elevador olhou-me com repugnância. Já estou familiarizada com estes olhares. Não entristeço. Quis saber o que eu estava fazendo no elevador. Expliquei-lhe que a mãe dos meninos havia dado-me uns jornais. Era este o motivo da minha presença no elevador. Perguntei-lhe se era médico ou deputado. Disse-me que era senador. O homem estava bem vestido. Eu estava descalça. Não estava em condições de andar no elevador. Pedi ao jornaleiro para ajudar-me a pôr o saco nas costas, que o dia que eu estivesse limpa, eu lhe dava um abraço. Ele sorriu e disse-me, então já sei que vou morrer sem receber o teu abraço, porque você nunca está limpa. Ele ajudou-me a pôr os papéis na cabeça. Fui na fábrica, depois fui no senhor Rodolfo. Ganhei mais 20 cruzeiros. Depois fiquei cansada, voltei para casa. Estava tão cansada que não podia ficar de pé. Tinha a impressão que ia morrer. Eu pensava, se eu não morrer, nunca mais hei de trabalhar assim. Eu estava com falta de ar. Ganhei 100 cruzeiros. Fui deitar-me, as pulgas não me deixou em paz. Eu já estou cansada desta vida que levo. Pessoal, são 19h59, mais uma vez, passou rápido demais, né? E, enfim, mas chegou a hora. Então, vamos deixar aquela última palavra, o que sentiu da leitura de hoje. Quem pode começar? Hoje foi pesado. Hoje eu senti, nossa, um peso gigantesco, enquanto todo mundo foi lendo, né? E a palavra que me ficou foi política de morte. Eu pensei muito em violência, porque retrata muito isso, mas essa violência, nesse contexto, ela não aconteceria se não fosse todo um contexto político que permite que isso aconteça, né? Então, nossa, hoje foi duro, foi doído. Eu, assim, não consigo falar uma só, mas, assim, me veio muito o abismo profundo das diferenças, né, da miséria, enfim, isso ficou muito profundo. Quer falar, Rê? Tá aberto. Eu achei, assim, uma palavra que me veio foi, assim, sofrimento, né? E uma coisa que eu já queria ter falado é que eu sou professora de educação física e fiz especialização em dança e educação física. E eu li um livro nesse curso assim, O Corpo Fala. Então, de acordo com o que a gente recebe, com aquilo que a gente é, o corpo da gente transmite aquilo. Eu pego o gancho aí da Jéssica
Eu acho que a palavra que ficou muito para mim hoje foi tristeza na alma, sabe? Porque quando se fala nessa questão da política, queira ou não, existe uma ilusão de que as coisas vão melhorar. E quando ela fala, é tão claro de que não existe essa esperança. Então, a minha palavra hoje é tristeza na alma. Eu confesso para vocês que não está sendo fácil para mim fazer essa leitura. Da última vez eu até vomitei quando eu terminei, né? Embrulha bastante o estômago, porque é um contexto muito atual, é muito contemporâneo, né? E eu não tenho outra palavra a não ser o racismo. É o racismo que leva nesse lugar. Então, nós precisamos olhar para isso. Não há classe social, não é nada, é o racismo. Para mim, a palavra é o racismo. Para mim, a palavra é crueldade, porque esse episódio do elevador me pareceu forte demais, né? Tipo, se você, como é? A questão é que ela promete um abraço quando estiver limpa, e o senador responde, então eu vou morrer sem receber esse abraço. Eu achei muito cruel essa assim, como poderia dizer, sem compaixão nenhuma, a resposta daquele pretenso representante da cidadania, né? Então, essa é a palavra com a que fico hoje. Eu vi muito descaso e falta de amor ao próximo. Não só pelo fato do acontecido no elevador, né? Mas no todo, a gente vai olhando a desigualdade, né? Muita falta de amor, realmente, para com o próximo. A palavra que me veio com essa leitura hoje foi desistência, né? No decorrer da leitura, a gente viu em vários momentos alguns lampejos de desistência, que ela pensou várias vezes em suicidar, várias vezes em suicidar. E quando encontrou também seu Manuel, o português, que ela elogiou, um homem bonito, um homem bom, e um homem que toda mulher gostaria de ter ao lado, mas ela desistiu, ela não quis. Ela não quis porque ela achou que teria que viver somente para os filhos, para aquela vida que ela vivia, né? De tristeza, de fome, etc. Então, me veio muito à mente, né? Esses lampejos de desistência. Para mim vem muito forte isso que a gente precisa tomar como norte mesmo das práticas decoloniais, assim, dessa escuta das vozes do Sul, né? E através dessa escuta, a gente começa a, pelo menos, abrir os olhos para um caminho, ou alguns caminhos, porque eu acho que não é um só, pautados por outras vozes, outros olhares e outras possibilidades. Mas essas vozes precisam, sim, ser ouvidas. Até pegando esse gancho, me chamou muita atenção nesse trecho que a gente leu, a palavra que ficou assim é sujeira, né? E sujeira de vários tipos, né? Porque ela, né, se sentindo suja, as sujeiras políticas, né, ali muito presentes, mas é interessante que aí, de vez em quando, eu lembrava que eu estava lendo um livro, né? Porque a gente entra ali, né? E aí, quando eu lembrava que eu estava lendo o livro que ela escreveu nessa condição, aí vinha a tal da esperança. Né? De que, não, peraí, de repente pode dar certo. Né? Então, e
Então, isso acho que revela muito também, né? De uma postura que, sim, pensa na desistência, mas que tem muita resistência, que tem muita resiliência, né? E é isso, gente. Muito lindo ver essa roda com bastante gente hoje. Muita alegria. Sim. Ai, obrigada a vocês, gente. Obrigada. Então, Agora vamos respirar. Muito obrigado também. Foi ótimo. na próxima Até quarta que vem, gente. Isso, a gente volta. Olhem lá no Instagram o vídeo que a Leonarda está participando. Vou olhar agora! Agora Tá eu vou bonito, olhar, tá bonito. gente. Vejam. Beijo. Tchau, gente. Tchau, Até tchau. quarta. Tchau, boa noite. Boa noite. Até quarta. Até. Até.